Ela renunciou a um casamento e decidiu viver solteira por toda a vida. Entregou-se completamente ao chamado de Deus, orando mais de 4 horas por dia e, como resultado, ver os dons do Espírito se manifestando de forma extraordinária, curando, libertando e profetizando com ousadia. Estamos falando da Maria Lorena. Nascida em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Maria Lorena cresceu em uma família de descendência alemã que desde muito cedo cultivava uma forte vida cristã. Seus pais, pessoas simples, mas profundamente dedicadas à fé, tornaram a casa um lugar de culto e estudo da Bíblia. Desde pequena, Maria Lorena se viu rodeada por relatos de milagres e testemunhos de fé, algo que deixou uma marca profunda em sua vida. Quando tinha apenas 4 anos, um acidente mudou a trajetória da sua infância. Em uma brincadeira comum, ela caiu de um alto estrado, ficando completamente paralisada. A dor foi imensa e os médicos não sabiam o que fazer. Seu corpo ficou sem movimento e ela passou a depender de sua família para as atividades mais simples. Durante aqueles dias, Lorena experimentou um silêncio profundo, um momento de introspecção em que, segundo ela, Deus falava com ela de uma forma que não poderia ser explicada em palavras. Com o tempo, a paralisia começou a afetar ainda mais a sua vida, mas algo extraordinário aconteceu. Aos 8 anos de idade, sem que ninguém soubesse exatamente como, ela foi levantada e começou a andar novamente. Sem explicação médica, sem tratamentos, o milagre aconteceu e Maria Lorena nunca mais duvidou da presença de Deus em sua vida. Ela sempre contou que a cura não foi apenas física, mas espiritual, uma confirmação do propósito que Deus tinha para ela. Após a cura, Lorena, com a mente de uma criança ainda, afirmou a sua mãe com convicção: "Mamãe, eu vou viajar muito." A frase foi uma profecia que se cumpriria com o passar dos anos. Esse evento aparentemente simples foi o primeiro sinal de que ela estava destinada a algo grandioso. Ao se recuperar, Maria Lorena se sentiu mais próxima de Deus e mais ciente do seu chamado. Ela percebeu que a cura não era apenas para a sua saúde, mas uma preparação para algo maior. Além dessa cura milagrosa, a vida de Lorena na infância foi marcada por outros aspectos que a aproximaram da espiritualidade. Ela, ao contrário de muitas crianças que se distraíam com brinquedos comuns, achava alegria nas páginas da Bíblia. Desde os 6 anos, ela aprendeu a ler, soletrando em alemão, usando a Bíblia ilustrada que tinha em casa. A Bíblia não era apenas um livro sagrado para ela, era seu brinquedo e fonte de diversão, o que reflete a força com que ela se apegou à palavra de Deus desde cedo. Essa infância espiritual foi responsável por plantar em seu coração a semente do ministério que se desenvolveria mais tarde. Ela cresceu em uma atmosfera em que a fé não era apenas um conceito, mas algo vivido a cada dia. Seus pais, fervorosos na oração e estudo bíblico, sempre se esforçaram para transmitir esses valores a Maria Lorena. Desde criança, ela aprendeu que a vida cristã era mais do que práticas religiosas. Era uma vida de compromisso com Deus, com o próximo e com a missão. Aos 17 anos, sua vida tomou um rumo decisivo. Sua família mudou-se para o Paraná, onde ela passou a frequentar a igreja Deus é Amor, IPDA, em Curitiba, na Praça da Bíblia. Foi nesse ambiente que Maria Lorena fez a sua entrega total a Jesus, um momento em que se entregou completamente ao chamado de Deus para sua vida. Foi o início de um novo capítulo, mais profundo e mais consciente da sua missão na Terra. Mas a vida de Maria Lorena não foi apenas de encontros e momentos de crescimento espiritual. Ela passou a enfrentar desafios que a fortaleceram ainda mais em sua fé. Aos 12 anos, um dos momentos mais marcantes de sua jornada ocorreu em sua própria casa. Durante um domingo de manhã, ela foi tocada pelo Espírito Santo de uma forma intensa, algo que a deixou em êxtase espiritual. Ela sentiu uma alegria imensa, algo que ela nunca tinha experimentado antes, e ao orar naquele momento, foi batizada com o Espírito Santo. Durante mais de 1 hora ela falou em línguas, sem saber o que acontecia, mas com a certeza de que estava recebendo algo de Deus. Esse batismo não foi apenas uma experiência espiritual, mas uma confirmação de que ela estava sendo preparada para algo mais profundo. A partir daquele dia, ela se sentiu mais conectada com o céu e mais preparada para a obra que Deus tinha para ela. A presença de Deus trouxe uma paz que jamais havia sentido, e com essa certeza, ela decidiu viver inteiramente para Ele, sabendo que sua vida estava marcada por algo muito maior do que ela poderia imaginar. Logo após o seu batismo, Maria Lorena começou a experimentar a manifestação de dons espirituais que marcaram sua vida e missão.
Aos 17 anos, enquanto participava de cultos e buscando entender mais sobre o propósito de Deus para sua vida, ela recebeu sua primeira profecia. Ao olhar para sua mãe, com olhos cheios de fé, Maria Lorena disse: "Mamãe, eu vou viajar muito." Essas palavras, ditas com tanta convicção, não eram apenas uma declaração, mas uma revelação do Senhor sobre o futuro dela. Foi nessa época que ela fez a sua entrega total a Jesus. Em um culto na Praça da Bíblia, Maria Lorena se comprometeu publicamente a viver inteiramente para Deus. Não apenas em palavras, mas com ações, ela se entregou ao chamado que havia em seu coração. Ela sentiu uma sede de aprender, de crescer espiritualmente, e isso a levou a um caminho de profundo compromisso com Deus e com a igreja. Essa decisão mudou sua vida para sempre, porque a partir desse momento, ela começou a perceber que a oração e o jejum seriam instrumentos essenciais para sua jornada de fé. Aos 23 anos, a vida de Maria Lorena tomou um rumo inesperado. Ela estava prestes a se casar com um jovem com quem compartilhava muitos sonhos, mas também uma visão de vida espiritual que, com o tempo, se mostrou superficial. Era uma relação que parecia promissora à primeira vista, mas algo em seu espírito lhe dizia que não era o caminho que Deus tinha preparado para ela. Esse conflito interior a levou a questionar a decisão de seguir em frente com o casamento. No entanto, o que parecia ser uma simples crise emocional tomou proporções espirituais inesperadas. Em meio a um momento de grande angústia e tristeza, trancada no quarto, ela teve uma visão que mudaria completamente o curso de sua vida. Uma coluna de fogo apareceu diante dela e ela se prostrou em adoração. Não era uma simples visão, mas uma revelação clara do Senhor. Deus falou ao seu coração dizendo que aquele relacionamento a afastaria de sua verdadeira missão. O jovem, embora parecesse espiritual por fora, não estava alinhado com um propósito divino para a vida dela. A relação, pensava ela, seria uma distração da obra de Deus, algo que a impediria de viver plenamente o chamado que Deus tinha para sua vida. Maria Lorena, já profundamente tocada pelo Espírito, pediu um sinal a Deus, uma confirmação de que aquela era, de fato, a sua vontade. Em apenas 24 horas, o que parecia ser uma simples ruptura emocional se tornou uma intervenção divina. O jovem teve um surto de loucura e foi levado a um hospital psiquiátrico. Essa experiência fez com que ela tivesse a certeza de que a decisão tomada foi a correta. Não era apenas um rompimento de um noivado, mas um rompimento com algo que a afastaria do propósito de Deus. Diante dessa situação, Maria Lorena fez um pacto com Deus. Ela prometeu viver inteira e exclusivamente para a obra do Senhor, sem se casar, e veria os homens na igreja apenas como irmãos em Cristo. Esse pacto, que parecia radical, era na verdade uma entrega total à missão divina que ela sabia que Deus havia lhe confiado. Foi um momento de entrega incondicional, onde ela se comprometeu a seguir à risca o chamado que Deus havia colocado sobre sua vida. Esse evento foi crucial para o seu ministério. Ao abrir mão de algo que muitos considerariam o sonho de uma jovem, ela experimentou uma paz profunda e uma certeza de que estava no centro da vontade de Deus. Essa decisão a preparou para o tipo de vida que ela viveria dali para frente, uma vida dedicada completamente à obra missionária e espiritual. Ela sabia que o preço seria alto, mas também sabia que o chamado que Deus tinha para ela exigia sacrifícios. E apesar da dor inicial, ela sentia que nada poderia substituí-la em sua missão. O compromisso de Maria Lorena com a oração e o jejum logo se tornou o alicerce de sua vida espiritual. Sua rotina de oração, marcada por longas horas de comunhão com Deus, era inegociável. Ela sabia que a força para o ministério não viria de suas próprias forças, mas da intimidade com o Senhor. Ela frequentemente falava sobre a importância de dedicar tempo à oração, não apenas como um ato religioso, mas como um momento de alinhamento com a vontade divina. Ela se levantava todas as manhãs às 4 horas e sua oração começava com um clamor silencioso, mas intenso, que durava até às 8. Para ela, esse tempo era sagrado, uma oferta a Deus, e ela dizia que era como o dízimo do tempo. Ela sempre enfatizava que para realizar grandes coisas para Deus, era necessário pagar o preço da consagração pessoal e da busca contínua pela sua presença. O impacto de sua vida de oração não se limitava apenas à sua edificação. Ela testemunhava de forma vibrante sobre como Deus a usava de maneira poderosa em cada lugar que visitava. Seus cultos eram momentos de grande manifestação do poder de Deus. Com coragem e confiança, ela se posicionava em frente a multidões, sabendo que a autoridade vinha do Senhor.
Um exemplo claro dessa ousadia foi em Santos, onde em um culto com milhares de pessoas, ela disse a um homem que não andava: "Levanta e anda." E milagrosamente, ele se levantou e começou a andar para espanto de todos. A autoridade com que ela falava e a confiança em Deus a capacitaram a realizar milagres que faziam os outros crerem que a presença de Deus realmente estava sobre ela. O desejo de Maria Lorena de levar o evangelho para todos os cantos do mundo a levou a uma jornada missionária que durou décadas. Ela viajou para 36 países, sendo enviada a lugares onde poucos ousavam ir, enfrentando desafios imensos. Em Angola, durante a Guerra Civil, ela passou por momentos de grande sofrimento. Sem água, comida ou luz, ela e outros missionários fizeram uma campanha de jejum e oração por 70 dias. Durante esse tempo de busca intensa, Deus se manifestou poderosamente. No último dia dessa campanha, uma mudança surpreendente aconteceu. O grito de "Tem fogo! Tem fogo!" foi ouvido, e em questão de horas, a guerra chegou ao fim. Foi um milagre visível e claro, resultado direto da oração fervorosa. Em meio à sede e à escassez de recursos, ela clamou por um copo d'água e, milagrosamente, água cristalina começou a jorrar do chão. Eles conseguiram encher vasilhas e a água que apareceu de forma sobrenatural durou 3 meses. Esse e outros milagres mostraram a Maria Lorena que, quando está no centro da vontade de Deus, nada é impossível. Sua missão também a levou a lugares perigosos e difíceis. Em Cuba, por exemplo, ela foi presa por 3 dias em um aeroporto, simplesmente por carregar uma Bíblia. Ela acreditou que a prisão foi um sinal de Deus, pois após a sua libertação, todas as igrejas de Cuba se reuniram em uma grande concentração de adoração na Praça de Havana, algo que nunca havia ocorrido naquele país. Esse episódio destacou como, mesmo nos momentos mais desafiadores, Deus usava as circunstâncias para cumprir seus propósitos. Assim, com cada sacrifício e cada desafio, Maria Lorena se tornava mais forte, mais determinada e mais certa de que sua vida era dedicada a algo muito maior do que ela mesma. Ela entendia que a missão de levar a palavra de Deus não seria fácil, mas estava disposta a pagar o preço. Com a oração, o jejum e a fé inabalável, ela estava capacitada a enfrentar qualquer dificuldade, sabendo que Deus sempre estaria ao seu lado. Em uma de suas viagens à Polônia, um dos testemunhos mais poderosos de cura aconteceu. Um médico cirurgião, cuja coluna estava paralisada há 8 anos, entrou no culto levado pelo filho. Quando o homem chegou à porta da igreja, algo surpreendente aconteceu. Ele sentiu um forte soco na coluna e, milagrosamente, começou a se mover novamente. Ele estava curado. O milagre foi instantâneo, mas a história não terminou ali. Maria Lorena profetizou que aquele médico teria um novo emprego às 6 da manhã no mesmo hospital de onde havia saído. E, para a surpresa de todos, o milagre se cumpriu. O médico foi contratado e voltou ao seu trabalho com uma nova visão da vida e da fé em Deus. Ela também testemunhou grandes manifestações de cura durante suas pregações em países como a Holanda e o México. Em um culto na Holanda, uma mulher que sofria com graves problemas na coluna foi completamente curada instantaneamente. Esta mulher, que era chefe de 70 outras mulheres, ficou tão tocada que no dia seguinte levou todas as 70 mulheres à igreja. Esses testemunhos, entre muitos outros, mostravam como o poder de Deus operava de maneira visível através de sua vida e ministério. O que realmente caracterizava seu ministério era a sua ousadia em acreditar que Deus faria o impossível. Ela via a oração não apenas como um momento de pedido, mas como um ato de fé e confiança absoluta no poder de Deus para transformar a realidade das pessoas. Durante os cultos e viagens missionárias, a oração por cura e libertação era sempre acompanhada por uma palavra profética ou uma direção específica que Deus lhe dava. Seu dom de profecia se manifestava de maneira clara, como em sua visita à África, onde um homem se entregou a Cristo após ser libertado de espíritos malignos. Esse homem, que antes se orgulhava de ser um dos maiores bruxos da região, testemunhou publicamente a libertação que recebeu naquele momento. Outro testemunho que marcou sua vida foi na Índia, onde ela foi acometida por uma bactéria que a deixou completamente cega por 7 dias. No entanto, Deus mais uma vez interveio e sua visão foi restaurada de forma milagrosa.
Maria Lorena sempre disse que esse milagre foi um sinal para o povo indiano, que a acompanhou em sua pregação após a cura. A visão restaurada não era apenas uma cura física, mas também espiritual, pois muitos aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador depois de testemunharem o milagre que Deus realizou em sua vida. Sua vida foi também marcada por momentos de profundo sofrimento pessoal, especialmente quando enfrentou doenças graves. Em uma delas, durante um surto de malária, Maria Lorena foi levada a um coma profundo, quase à beira da morte. Nesse estado, ela teve uma experiência sobrenatural que jamais esqueceria. Seu espírito foi levado para o céu, e ela descreveu essa experiência como sendo um lugar de indescritível beleza, uma cidade sem cor que mudava constantemente de tonalidade de acordo com a glória de Deus. Ela viu ruas de ouro e uma sala de coroas, onde as recompensas de Deus para os fiéis eram guardadas. Porém, também teve uma visão do inferno, e a descreveu dessa maneira aterrorizante. Para ela, o maior sofrimento no inferno era reservado àqueles que conheciam a palavra de Deus, mas não a seguiam. Essa experiência não só a fez ainda mais comprometida com sua missão, mas também a lembrou da gravidade do chamado que Deus havia colocado sobre sua vida. Em sua vida, Maria Lorena também foi marcada por inúmeros momentos de confronto com o inimigo. Durante sua missão no México, ela passou por uma experiência intensa de libertação em massa. Em uma grande concentração de pessoas, a manifestação de espíritos malignos foi tão forte que ela teve que parar de orar devido à quantidade de vômito e manifestações de macumba expelidas pelos presentes. Essas experiências de libertação, embora desafiadoras, mostravam a autoridade com a qual Maria Lorena pregava a palavra de Deus. Ela acreditava firmemente que onde a luz de Cristo fosse proclamada, as trevas seriam desfeitas. À medida que os anos passavam, Maria Lorena se tornou uma figura de liderança espiritual respeitada em diversos países. Seu ministério se espalhou por 6 continentes e ela pregava a mensagem de salvação com ousadia, mas também com um profundo amor pelas almas. Ela acreditava que a missão da igreja nos últimos tempos era clara e urgente: levar o evangelho a todos os povos e preparar as almas para a volta de Cristo. Sua mensagem se concentrou no arrependimento, na salvação e na necessidade de um avivamento genuíno na igreja. Ela falava frequentemente sobre o que acreditava ser o último avivamento, o momento em que a igreja precisaria estar unida com um único propósito de ganhar almas para Cristo. Para ela, os sinais de uma grande apostasia estavam por toda parte e a volta de Jesus seria iminente. "Só vou parar de pregar quando eu chegar no céu", dizia com convicção. Essa paixão por pregar e anunciar a palavra de Cristo era algo que a acompanhava em todas as suas viagens. Para ela, cada alma salva, cada cura, cada libertação era um sinal do poder de Deus atuando no mundo e uma confirmação do compromisso com a missão divina. Maria Lorena sabia que seu tempo na terra não era eterno, mas ela vivia como se cada dia fosse uma oportunidade para cumprir o chamado. Ela sempre acreditou que a obra de Deus não pararia com ela, mas que seu legado seria continuado por todos aqueles que se levantassem para pregar com ousadia e poder, como ela fez. Ela queria que a sua vida fosse um exemplo de como viver com fé, oração e ousadia, e que aqueles que a seguissem também experimentassem a manifestação do poder de Deus em suas vidas. Ao olhar para o futuro, Maria Lorena desejava que a igreja não perdesse a sua visão do Evangelho. Ela enfatizava constantemente que a igreja precisa ser forte em oração, unida em propósito e disposta a pagar o preço pela salvação das almas. Ela sabia que as adversidades seriam muitas, mas também sabia que Deus estava com aqueles que se levantam para cumprir sua vontade. O legado de Maria Lorena é um testemunho de fé, coragem e ousadia. Sua vida dedicada à oração, à missão e ao serviço de Deus continuará a inspirar aqueles que, como ela, estão dispostos a viver para Cristo e levar sua palavra aos 4 cantos do mundo.